Boa noite, pessoal. Hare Krishna, tudo bem? Estamos de novo aí com mais um Noite do Dharma. Hoje a gente vai responder uma pergunta que foi feita por duas pessoas, Bhagavan e o Nityananda Rai. Eles perguntaram, né, assim, como que a gente pode ver, qual é a visão dos Vedas para o diálogo interreligioso. Então, uma questão assim bem interessante. A gente sabe, né, o quanto a falta de diálogo entre as diversas religiões, diversas crenças desse mundo já causaram, né, problemas assim sérios, né, problemas a nível de guerras, a nível de genocídios, né. Então a falta de tolerância religiosa já levou a muitos problemas, e tem uma parábola que a gente vai encontrar, né, dentro uma parábola comum que se conta na Índia, uma anedota que ilustra bem esse ponto, né, que é um ponto assim que é uma história que tem um grupo de cegos andando e eles querem entender o que é um elefante, né? Então eles não tinham experiência de um elefante, mas eles sabiam que tinha um elefante por ali, né? Então eles resolvem ir lá e descobrir o que é o elefante, e descobrir para eles significava apalpar o elefante, né? Porque é a única forma que eles tinham de conhecer. Então eles começam a tocar o elefante, tentar entender o que ele era. E aí cada um chega a uma conclusão, né, sobre a natureza do elefante. Aí tem um que vai falar, poxa, o elefante é tipo um abano, assim, bem grande, né? Aí o outro vai falar, não, o elefante é tipo uma arma. O outro vai falar, não, o elefante é um tipo de árvore, tipo uma palmeira. E aí tinha um rapaz que enxergava ali perto, viu a discussão deles, né? Eles estavam, assim, bem irritados com a falta de compreensão um dos outros, né? Aí o outro falava assim, poxa, você não tá entendendo nada, né? Assim, pra eles era meio estúpido a conclusão que os outros tinham chegado. Mas esse cara que enxergava, assim, passou ali, ouviu o que todos eles estavam falando e rapidamente entendeu, assim, o motivo da discórdia, e foi lá e solucionou, né, o problema entre eles, e explicou que, na verdade, eles não tinham conseguido entender o que o elefante era completamente, porque o elefante era muito maior do que eles, né? Então eles só tinham tido a capacidade de experimentar, ou seja, de tatear uma parte do elefante. Por isso eles só tinham entendido um único aspecto do elefante e tinham concluído que aquilo, na verdade, era o elefante completo, enquanto era só uma parte do elefante, né? Então o cego que tocou na orelha achou que o elefante era um abano, o cego que tocou na pata do elefante achou que ele era um tipo de árvore, o cego que tocou na presa de marfim do elefante achou que ele era um tipo de arma, e todos eles tinham chegado, na verdade, a conclusões parciais. Então, a moral dessa história é que Deus é igual, né, assim, a esse elefante. Nós não podemos tocar ele completamente, nós não podemos experimentar ele completamente, então a gente não pode entender ele, né, assim, de uma forma completa. Nenhum conhecimento, nenhuma doutrina, nenhuma religião, nenhuma filosofia desse mundo vai poder, assim, explicar Deus completamente. Mas o que acontece é que, na verdade, diversas culturas, diversos povos, diversas religiões tiveram uma experiência de Deus, né, distinta, tocaram em uma parte de Deus diferente, e acharam que as outras tinham entendido tudo de forma completamente equivocada, né? Não tinham entendido que era uma outra experiência que era genuína, mas que era limitada também, né? Então, a gente vai ver que, assim, a crise de intolerância entre as religiões é algo clássico da história da humanidade. A gente vai ver muitos problemas, né, surgindo a partir daí. A gente também vai ver que ao longo da história da humanidade também sempre tiveram muitas demonstrações, né, de tolerância religiosa. E aí, assim, de uns 2 séculos para cá, isso se tornou um assunto realmente debatido em instâncias públicas, né? Então, passou a ser algo mais procurado, incentivado entre as diversas religiões, mas tem vários tipos de discussões, de diálogos religiosos, né? A base de todos eles é a tolerância. A tolerância religiosa, né, ela já é um sentimento que pelo menos permite a coexistência, a convivência entre diferentes fiéis de diversas religiões, né? Mas ela não chega a ser um debate ainda, né? Ela é só um espírito de tolerância, né? Tolerância não significa que você aprecia, não significa que você está interessado em aprender algo com aquela pessoa, né? Tolerância significa só que você é capaz de suportar a presença dela no mesmo ambiente que você, né? Você não ameaça a existência daquela pessoa que você tolera, nem ela ameaça a sua, vocês se toleram só, né? Mas a tolerância religiosa, ela é só um sentimento preliminar. Então, mais do que a tolerância, tem o diálogo interreligioso, né? Só que esse diálogo interreligioso, ele acontece em diversas plataformas.
né? E para entender assim como funciona o diálogo religioso, a gente tem que entender basicamente o que é esse sistema. A gente tem que dar uma definição mais formal do que é esse sistema que a gente vai chamar de religião, né? Então, religião, ela é essencialmente um conjunto formado por uma crença, né, por uma teologia, assim, né, que pode ser mais estruturado ou menos estruturado, mas surge um conhecimento teológico a partir dessa crença, dessa cosmovisão, ou seja, dessa forma de ver o mundo, de entender a realidade desse mundo, de entender nosso papel nesse mundo, né? Então isso é a base de toda religião, a sua crença, a sua filosofia espiritual, a sua teologia, né? E como isso como que é o mundo, né? Vamos enxergar o nosso papel, como a gente vai enxergar a natureza, tudo isso é diretamente moldado pela teologia. Aí o segundo item que compõe uma religião é o conjunto de práticas que vai derivar, né, que vai seguir naturalmente desse sistema de crenças. Então, dependendo das crenças que você tem, isso também vai, assim, você vai ter uma meta na vida, né? Então, diferentes religiões têm diferentes metas, né? E para alcançar essa meta, você vai ter práticas que vão te conduzir a isso. Então, esse é o segundo, assim, item que compõe toda a religião, as práticas. E, por fim, existe uma tradição, que vai ser o responsável por transmitir, né, essa filosofia, essa teologia, e por transmitir essas práticas ao longo da história, tentando preservar elas ao máximo, né, tentando assim, permitir com que elas se mantenham intactas, né, que o cerne da teologia, que o coração da teologia, que é a essência, né, filosófica e que é a essência da prática, se preserve, seja mantido ao longo do tempo. Aí a gente vai ver que vão ter religiões, né, que vão ser assim extremamente conservadoras e não vão aceitar a adaptação dos princípios assim externos, e tem outras religiões que não, que vão assim aceitar que você adapte a forma pelo qual você vai praticar essas práticas diárias, mas que vão assim também exigir, né, a manutenção da essência filosófica. Tudo bem, a essência você tem que preservar, mas a forma de praticar você pode adaptar, dependendo do tempo, do local, da circunstância. Então a gente vai ver esses dois conjuntos de religiões, né? Mas, enfim, esses três itens compõem todas essas crenças religiosas, espirituais que existem no mundo, né? Dentro da tradição védica, o conhecimento, né, ou seja, a teologia, a filosofia espiritual é chamado de Siddhanta. Siddha significa perfeito e Anta é conclusão. Ou seja, assim, qual é a conclusão perfeita de todo o conhecimento? Para que se destina o conhecimento? Né? Qual é o propósito do conhecimento? Então, isso é o Siddhanta. As práticas, elas são chamadas de sadhana. E, por fim, a tradição é a sucessão discipular, ou seja, uma cadeia de mestres e discípulos. Né? O mestre vai ensinar aquele conhecimento e aquelas práticas para o seu discípulo, que vai replicar ela adiante. E o nome dessa cadeia de sucessão discipular, dessa linhagem de mestres e discípulos, né, de gurus e discípulos, é chamado de parampara. Então, parampara é essa sucessão pela qual o conhecimento é transmitido. Né? Beleza. E aí, como que se dá o diálogo interreligioso, né? Basicamente, a gente vai encontrar 5 tipos de diálogo interreligioso. Tem o diálogo ecumênico. O diálogo ecumênico é entre pessoas que compartilham do mesmo Siddhanta, religiões que compartilham do mesmo Siddhanta, ou seja, da mesma filosofia espiritual, da mesma teologia. Né? Então, por exemplo, a gente vê o catolicismo ou o protestantismo, eles têm, né, assim, a mesma filosofia, a mesma teologia, uma teologia cristocêntrica, né? Eles acreditam no Deus Trino, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que Jesus assim, a demonstração plena da misericórdia de Deus, ou seja, Deus que veio como homem na Terra, viveu aqui para redimir os pecados da humanidade, o pecado original de Adão. Então, assim, isso é a teologia deles. Eles compartilham dessa mesma teologia? Compartilham. Eles têm diferenças na compreensão dessa teologia? Tem. Então, o que acontece é que eles vão dialogar, o diálogo deles é um diálogo ecumênico, porque eles vão tentar, assim, ajustar essas diferenças que eles têm na teologia. Mas, assim, o cerne da teologia, a maior parte da teologia deles é igual. Então, o diálogo deles é ecumênico. Tem pequenas diferenças na interpretação da teologia, né? A gente vai ver que, por exemplo, né, assim, os protestantes vão falar que assim, cada devoto, cada fiel, ele pode ter uma liberdade para interpretar em um certo nível a Bíblia
do seu próprio jeito, dependendo da sua relação com Deus, né? Ele pode, em determinado nível, ter uma interpretação pessoal da Bíblia, e a gente vai ver que os católicos falam que não, que a interpretação da Bíblia ela é revelada pelo Espírito Santo para a igreja. Então a igreja como um todo tem uma única interpretação, você não tem interpretação pessoal. Então isso é uma diferença teológica deles. Apesar de que a maior parte da teologia é igual, tem-se diferenças, né? Então quando acontece isso, essas religiões elas vão ter um diálogo ecumênico para acertar esses pequenos detalhes. Um segundo nível de religião um segundo nível de diálogo interreligioso é o diálogo interfé. O diálogo interfé é quando a gente vai ver assim religiões que elas têm basicamente, né, o mesmo tipo, assim, as mesmas características principais na teologia, mas elas têm práticas tão distintas que elas não dá nem pra a gente considerar elas nem de longe a mesma religião. Elas são religiões totalmente distintas, né? Mas porque as práticas são muito diversas e também tem detalhes muito grandes diferentes na teologia, mas ainda assim a gente vai encontrar muitos detalhes iguais na teologia, né? Então assim, as práticas são totalmente distintas, a tradição é totalmente distinta e a teologia ela é mista. A gente vai encontrar detalhes significativamente diferentes ao mesmo tempo que a gente vai encontrar detalhes significativamente iguais, semelhantes, né? Então, por exemplo, a gente vai ver que cristianismo, judaísmo, islamismo, eles entram nesse nível do diálogo interfé, né? Porque para eles têm um ponto central na teologia deles. Eles são monoteístas, acreditam em Deus, e eles acreditam que Deus é conhecido através das suas leis, né? Principalmente através das suas leis. Então isso é um ponto em comum entre eles, né? Todos eles não acreditam em reencarnação e todos eles acreditam em céu, inferno, acreditam no dia do julgamento. Tudo isso faz com que eles tenham esse vínculo, né? Mas a tradição é totalmente diferente, as práticas são totalmente diferentes e eles vão ter diferenças assim teológicas também gritantes. Os judeus vão achar que, né, tanto judeus quanto muçulmanos vão achar que Deus é um só, né? Assim, é Deus Pai. Já a gente vai ver que os cristãos têm um Deus trino, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então isso é uma diferença teológica grande, né? Então tem esses detalhes, né? Então quando é nesse nível, o diálogo interfé. E o diálogo interreligioso, né? Quando ele recebe esse nome, diálogo interreligioso, aí são religiões que a teologia deles é totalmente distinta. Então se você botar um budista para conversar com um cristão, isso é um diálogo interreligioso, né? Para que existe essa necessidade do diálogo interreligioso? Já que a tradição é totalmente diferente, as práticas são diferentes, a teologia é diferente, porque habitam o mesmo mundo e ambos assim visam trazer o bem para o mundo. Então, se eles cooperam em causas comuns, né? Se eles cooperam para ajudar a ecologia, se eles cooperam, né, para ajudar na educação, assim, isso é do interesse de todos, todos eles estão querendo ser piedosos, todos estão querendo ser virtuosos, e a forma de demonstrar, a forma de construir essa piedade acaba sendo mais ou menos igual, né, na aplicação prática no mundo. Então, o diálogo interreligioso é isso, né? São religiões assim que são muito distintas entre si, mas vão cooperar. Elas não vão conversar em nível de filosofia, elas não vão conversar em nível de prática, elas não querem conversar nesse nível, elas só querem conversar como a gente pode se juntar para fazer algo bom para o mundo, né? Aí também tem a dupla pertença. Como que acontece a dupla pertença? A dupla pertença é quando uma pessoa ela sente que ela tem dois tipos, ela tem necessidades, né, que são parcialmente supridas por uma religião e parcialmente supridas por outra. Então ela frequenta as duas religiões ou três religiões, isso é dupla pertença, né, ou múltipla pertença. A pessoa ela se identifica com várias religiões, né, e pratica cada uma delas, vai e frequenta cada uma delas, mas ela não mistura elas. Assim, na hora, por exemplo, ela pode ser... Tem muita gente que faz isso, né? O cara vai lá no budismo e vai na Umbanda. Aí pronto, né? Na hora que ele tá no budismo, ele tá com o chip do budismo ligado. Na hora que ele tá na Umbanda, ele tá com o chip da Umbanda ligado. Isso é a dupla pertença, né? Porque às vezes ele sente que, né, uma parte da vida dele é resolvida numa religião, outra parte da vida dele é resolvida em outra religião. Agora, o ponto da dupla pertença é que essas filosofias, muitas vezes, elas são totalmente incompatíveis entre si. O cara pode ir no espiritismo e ir no cristianismo, o cristianismo vai falar que não tem reencarnação, o espiritismo vai falar que tem. Bem, isso é um detalhe filosófico inconciliável, né? E pro cara da dupla pertença tanto faz, não importa, né? Assim, isso é uma coisa que ele tolera. Mesmo que a filosofia seja diferente, para ele o que importa
é estar lá, estar praticando e se sentir bem, né? Isso é a dupla pertença. E um quinto nível assim, debate, diálogo interreligioso, né, que a gente vai encontrar, é o sincretismo. O sincretismo é quando quando duas ou mais religiões elas acabam se fundindo. Ela é como se fosse a dupla pertença, só que na dupla pertença o cara não tem necessidade de fundir aquelas práticas, ele compartimenta. Uma hora ele está praticando uma coisa, outra hora ele está praticando outra, né? E aí no sincretismo não, no sincretismo ele vai acabar unindo e formando uma prática totalmente nova, né? Então esse já é o quinto nível, né, de diálogo interreligioso. Agora a gente vai ver o que os Vedas falam de todos eles, como eles assim se dão dentro da cultura védica. Então vamos começar no primeiro, o diálogo ecumênico. O diálogo ecumênico por exemplo, a gente vai ver nos Vedas, né, que o cerne da tradição védica é a devoção a Krishna. E a devoção a Krishna, existem 4 escolas filosóficas, são chamadas as Sampradayas. As Sampradayas, todas elas acreditam em Krishna, ou seja, elas têm a mesma teologia. A teologia é a mesma, né? A prática é um pouco diferente. A gente vai ver que as 4 Sampradayas, elas têm práticas um pouco diferentes. E a tradição é totalmente diferente, ou seja, a linhagem de mestres e discípulos que transmitiram, totalmente diferente, né? Então, quais são essas 4 Sampradayas? É a Shri Sampradaya, que é a Sampradaya de Lakshmi, a deusa da fortuna. Tem a Brahma Sampradaya, a Sampradaya de Brahma, o semideus que criou o universo. Tem a Shiva Sampradaya, ou chamada também de Rudra Sampradaya, a Sampradaya ligada a Shiva, e a Kumara Sampradaya, ligada aos 4 Kumaras, né, os sábios que receberam a benção de nunca envelhecerem, sempre permanecerem crianças. Então a gente vai ver que assim, a teologia é a mesma, né? Deus, né, é Vishnu, Deus é a fonte da matéria, a fonte da energia espiritual. O objetivo da vida é desenvolver amor por Deus, né? Então esses detalhes são iguais. O cerne da teologia é igual, mas a gente vai ver que na prática existem umas diferençazinhas na teologia. Por exemplo, os devotos da Shri Sampradaya consideram que a forma mais elevada de Deus é Narayana. Os devotos da Brahma Sampradaya vão considerar que a forma mais elevada de Deus é Krishna. Os devotos da Rudra Sampradaya vão considerar que a forma mais elevada de Deus é Krishna. E os devotos da Kumara Sampradaya também vão achar que é Krishna. Então, assim, nesse ponto, a Shri Sampradaya ela é diferente, né? Ela vai falar que é Vishnu, né? E a Brahma Sampradaya, ela é dividida em 2 partes, né? Tem a Brahma Sampradaya original e tem a Gaudiya Sampradaya, que é do qual o movimento Hare Krishna faz parte, que está ligado ao Avatar Chaitanya. Então, a Brahma Sampradaya original vai falar que não, que a forma original é Vishnu. E a Gaudiya vai concordar que é Krishna. Né? Só que vai dar ênfase não só em Krishna, mas vai dar ênfase em Radha Krishna. Então a gente já vê uma diferença teológica aí, né? Continua sendo assim a meta, a devoção a Krishna, a devoção a Deus, mas a forma principal de Deus, a gente vai ver que existe uma discordância entre essas escolas filosóficas, né? Então tem alguns pontinhos, tem outros que a gente pode falar, né? Como vai se dar essa relação? Todos concordam que tem que ter uma relação com Deus. Agora, como acontece essa relação? Qual é a principal forma de despertar essa relação? Essas escolas elas vão divergir entre si. Mas o que acontece é que dentro da cultura védica, isso não importa. Eles vão falar que esse diálogo ecumênico, ele é importante, né? Ele é saudável, esse debate para tentar chegar a um consenso. Mas o que os Vedas também vão falar é que cada devoto tem o seu humor. Ou seja, tem a sua forma de se conectar a Deus. Então tem detalhes que nunca vão ser conciliados e tudo bem. A gente vê que, por exemplo, Chaitanya, né, que é esse avatar mais misericordioso de Deus, ele é devoto de Krishna, né? E ele fala que Krishna é a forma é a suprema personalidade de Deus, é a forma principal de Deus. E aí, uma vez ele estava peregrinando no sul da Índia, e aí ele fica na casa, né, de um sábio, assim, de um grande devoto chamado Venkata, né, Bhatta. Então, esse devoto era da Shri Sampradaya. Então, o que acontece é que ele era devoto de Narayana. Para ele, Narayana era a forma principal de Deus. E o que acontece é que eles ficam debatendo filosofia. E no final, Chaitanya fala, olha, eu não vou mudar porque a minha devoção é por Krishna, a sua devoção é por Narayana. E tá tudo certo, né? E aí eles ficam satisfeitos com essa conclusão.
assim, eles entendem que não tem a necessidade de ajustar todos os pontos teológicos. Agora, tem pontos teológicos que têm que ser ajustados. Por exemplo, Madhvacharya, que foi um grande sábio, ele falava que tem almas que vão permanecer eternamente nesse mundo material. E todos os outros Vaishnavas, todos os outros líderes dos Vaishnavas discordam disso. Eles falam que a alma, toda alma vai chegar um dia que ela vai voltar para o mundo espiritual. Toda alma, um momento, vai conseguir escapar do mundo material. Então isso é um detalhe importante, né? Será que vai ter almas que vão ficar presas aqui sempre ou tem almas que vão... todas as almas vão conseguir sair desse mundo, né? Então, já que isso é um detalhe teológico importante, então vamos decidir aqui. Isso aconteceu, né? Vários representantes do pensamento de Madhvacharya e do resto da tradição Vaishnava debateram entre si e o consenso que se chegou é que não, que Madhvacharya nesse ponto ele estava equivocado e o resto da tradição estava correto, era mais lógico, era mais coerente com as escrituras. Então a gente vai ver, por exemplo, no cristianismo, né, que a gente deu o exemplo deles antes, né, a gente vai ver que o cristianismo tem pontos que são totalmente distintos, como a doutrina da justificação. Né? Então a doutrina da justificação é como a alma é salva, né? Como que um devoto, como que um cristão ele é salvo. E o não cristão ele pode ser salvo ou não pode ser salvo? Então isso para eles é um detalhe importante. E eles já estão aí há 111 anos que eles resolveram discutir isso civilizadamente. Antes eles discutiam, mas não civilizadamente, né? Então assim, civilizadamente eles já resolveram discutir isso há 111 anos e estão, né, assim, debatendo teologicamente, filosoficamente. Então já que existe assim uma comunhão no cerne da devoção, você tem liberdade de discutir teologia, de discutir filosofia com essas pessoas, né? Então esse é o ponto do diálogo ecumênico. A gente também vai ver Chaitanya, por exemplo, ele tem dois discípulos que são muito importantes, né? Que é Rupa e Sanatana. Então são os principais discípulos de Chaitanya. E eles eram irmãos e eles tinham um outro irmão que era chamado Anupama. E Anupama ele era devoto de Ramachandra. E aí a gente vai ver que Rupa e Sanatana ficam tentando falar para ele que Krishna, na verdade, era a suprema personalidade de Deus. E Chaitanya fala para ele, desistam disso, ele é devoto de Ramachandra, não tentem mudar isso nele, né? Para ele, Ramachandra vai ser a suprema personalidade de Deus, né? Então, o diálogo ecumênico, ele existe nesse nível. Se for um detalhe filosófico que é excludente, né? Se ele tiver certo, os outros estão errados, então vamos debater. Se não, a gente aceita a diversidade porque a gente entende que cada um tem sua relação com Deus, né? Inclusive Bhaktisiddhanta, que é o mestre de Prabhupada, o principal templo que ele construiu, que é o templo da Chaitanya Mati, ele faz esse templo e ele bota o símbolo e bota uma escultura dos 4 mestres que representam cada uma das 4 sampradayas, das 4 escolas de devotos de Vishnu, para poder assim mostrar que estamos todos juntos, trabalhamos todos juntos, né? Então, beleza. Isso aí é o diálogo o diálogo ecumênico. Os Vedas falam que ele é legal, sim. Aí depois, o diálogo interfé, ou seja, entre pessoas que, assim, entre religiões que têm um cerne parecido, mas que têm diferenças muito grandes na prática, diferentes muito grandes na tradição, e algumas diferenças teológicas que são gritantes também, apesar de terem muitas similaridades teológicas. Aí a gente vai ver, quando a gente pensar nesse nível, né, do diálogo interfé, a gente consegue entender que dentro da cultura védica tem que são chamados darshans. Né? Darshans são as cosmovisões, ou seja, as formas de você interpretar a realidade a partir dos Vedas. Então existem 6 darshans, ou seja, 6 escolas que entendem a realidade usando os Vedas como principal parâmetro. Isso faz com que essas 6 escolas elas estejam unidas, né, entre si, por se basearem nos Vedas. Mas cada uma delas vai analisar a realidade de uma forma totalmente distinta. Então, uma delas é o Nyaya. A Nyaya, eles estão muito preocupados com epistemologia, ou seja, com entender qual é a origem do conhecimento, qual conhecimento é correto, aplicar lógica para tentar entender se Deus existe ou não existe. Então, assim, essa é a linha do Nyaya. Né? O grande mestre da linha Nyaya era o sábio Gautama. Aí a gente vai ver que tem a linha Vaisheshika. A linha Vaisheshika está tentando entender o atomismo, ou seja, como que esse mundo é formado a partir dos átomos, né? Os átomos vêm de Deus, não vêm de Deus, como que essa combinação de átomos cria esse mundo que a gente vê, qual é o propósito desse mundo que é formado, né, dessa forma. Então eles estão muito interessados em entender esse mundo e entender Deus a partir desse mundo, entender a influência dos modos da natureza a partir da formação desse mundo. Aí o grande mestre dessa linha é Kanada, né? Então ele vai usar os Vedas para poder olhar a estrutura atômica, né? Ele faz uma pesquisa mais física, mais científica, né? Não tinha um método científico na época dele, mas assim, o espírito é o mesmo.
Aí uma outra linha dentro, né, dos Vedas é o Sankhya. O Sankhya vai tentar distinguir entre matéria e espírito, que é uma coisa que as outras linhas estão fazendo, mas para essa linha, essa distinção vai ser o ponto principal, né? E o mestre dessa linha é o sábio Kapila. Aí outra linha é o Mimamsa. O Mimamsa, para o Mimamsa, o principal são os rituais, né? A gente ser ético. O mestre dessa linha é Jaimini. E tem a outra linha que é Yoga, que é liderado por Patanjali. Então, para ele alcançar o Samadhi e a equanimidade é o ponto principal. E o melhor método para alcançar isso é o Ashtanga, né? E o Ashtanga Yoga. E tem Vedanta. Vedanta vai tentar cultivar a relação com Deus, porque Vedanta significa isso, né? Anta é conclusão e Veda é conhecimento. Então, a conclusão do conhecimento é Deus. Então, a gente tem que cultivar uma compreensão a respeito de Deus. E uma vez que a gente compreende Deus, a gente depois tenta se relacionar com Ele. Então, essas são as 6 escolas que a gente vai ver, né? E todas elas usam como base os Vedas. Mas a gente viu que eles interpretam os Vedas e usam os Vedas para interpretar a realidade de uma forma totalmente distinta, né? Então, aí já não dá para falar de diálogo ecumênico, porque a meta deles é diferente, né? Mas a base deles é a mesma, são os Vedas. Então, aí a gente vê um caso de diálogo interfé, e os Vedas super incentivavam isso. Isso era super comum na cultura védica. Tanto que a gente vê que cada uma dessas 6 escolas bebe das outras escolas, né? Então, por exemplo, Vedanta vai lá no Nyaya e pega a lógica do Nyaya para poder tentar aplicar essa lógica para a gente entender melhor Deus, entender melhor a nossa relação com Deus. O foco continua sendo a relação com Deus, mas vou lá e pego do Nyaya, né? E por aí vai, né? Uma escola vai lá e, assim, vê o que tem de útil na outra, e todas elas também tentavam trabalhar junto, cooperar para criar uma civilização melhor. A gente vai ver que a grande universidade, assim, dos tempos védicos era a cidade de Takshashila. Então, na cidade de Takshashila sempre havia 200 professores, né? E todos os estudantes iam lá aprender filosofia, conhecimento material, conhecimento espiritual. E esses 200 professores que tinham lá, eles sempre tinham que ser divididos entre essas 6 escolas, né? Para justamente acontecer de ter esse debate, o debate nunca morrer, né? Uma escola não tomar proeminência sobre as outras e acabar com as outras. Então, eles entendiam que era importante respeitar o espaço delas, era importante eles debaterem, né? Era importante eles se ajudarem mutuamente enquanto eles permaneciam escolas distintas, né? Inclusive, o reitor dessa universidade, Takshashila, o reitor ele era sempre de uma dessas 6 escolas e ia revezando, né? Então, se agora era um cara do Nyaya, depois ia ser um cara do Vaisheshika e por aí vai. Então, os Vedas também falam que esse debate ele é importante, né? O diálogo interfé é importante desde que você, assim, não corrompa a sua meta. Ou seja, o cara do Vedanta, se ele vai lá e começa a pegar o que tem de legal no Nyaya, debater com o que tem, assim, de legal no Nyaya, mas aí o Nyaya, a lógica é o ponto principal para ele. Se ele leva isso para dentro do Vedanta e bota que a lógica é a coisa principal, aí ele corrompeu o Vedanta. Por que não? Porque para o Vedanta entender Deus, assim, é algo que é possível através da relação com Deus. Você não entende Deus se você não se relacionar com Ele. Então a lógica ela é importante, mas a lógica ela não pode nunca ser a ferramenta principal. A ferramenta principal tem que ser sempre Bhakti, a devoção que move a relação com Deus, e a lógica ela entra ali como um acessório, né? Então o diálogo interfere é importante desde que você não corrompa assim a meta, né? Ou corrompa a essência da sua religião, né? Então isso é a visão que os Vedas têm do diálogo interfé. E o diálogo interreligioso, entre religiões que não tem nenhuma base comum teológica. A gente vai ver, né, que os Vedas também são favoráveis a isso, né? De novo, garantindo que não haja, né, uma corrupção desses princípios. Mas a gente vai ver isso acontecendo, né? A gente vai ver, por exemplo, Chaitanya Mahaprabhu, ele conversa, ele dialoga com Chandikasi. O Chandikasi ele era um líder muçulmano, né, da época, e os dois conversam sobre como eles poderiam ajudar, né, assim, a sociedade. Chaitanya não tenta converter ele, assim, existe um respeito, né, assim, eles conversam como eles podem ajudar o mundo, como eles podiam ajudar a sociedade da época deles, mas sem uma tentativa proselitista, sem a tentativa de um, assim, querer converter o outro, né. Então, Chaitanya,
ele quer convencer o Chandikasi assim, de que comer carne é uma coisa que não é boa, né? Assim, é uma coisa que não é ética. Então ele fala, olha, na sua religião isso é muito comum, né? Mas assim, isso não é uma coisa ética. Então ele não usa argumentos assim dos Vedas, ele usa argumentos lógicos, argumentos éticos. Assim, o mundo todo vai ganhar se não houver consumo de carne, né? Então, nesse diálogo, nesse nível, pode ter esse debate, esse diálogo interfé, né? Então ele se baseia mais em causas comuns. Por exemplo, a ecologia é uma causa comum. Se nós não nos unirmos em torno da ecologia, não vai ter nem mais mundo para nenhuma dessas religiões existirem. Então todo mundo tem que se unir em torno da ecologia, né? No Vaticano declarou isso o Papa Francisco, né? Uma das encíclicas que ele fez é o Laudato Si, o cuidado com a casa comum. Foi a primeira encíclica papal falando sobre assim, cuidados ambientais, sobre ecologia, e ele fala que o cuidado ecológico na era que a gente vive é o dever de todo religioso, com certeza de todo cristão. E ele fala que todas as religiões deveriam se unir para poder combater assim, a favor da ecologia, né? Então não precisa falar de teologia, não precisa falar de filosofia, é só se unir para combater uma causa que todos reconhecem como uma causa comum, importante, inclusive uma causa que tem uma conotação espiritual, né? Para um seguidor dos Vedas, a natureza material ela faz parte de Deus. A gente tem que cuidar desse mundo. Existe uma semideusa, Bhumi, né, que habita esse mundo, então a gente não pode fazer essa semideusa sofrer porque ela é como se fosse a nossa mãe, ela que está gerando, ela que está sustentando a gente. Então um cristão não vai acreditar que existe uma semideusa Bhumi. Um cristão não vai ver que os vegetais, os animais têm uma alma que são tão importantes quanto o nosso, mas ele também tem um motivo para cuidar do planeta, né? Então o motivo dele é diferente, mas a causa é igual. Então vamos nos unir por essa causa. Então a gente também vê os Vedas apoiando isso. Aí depois a dupla pertença, né? A dupla pertença, como a gente falou, é quando a pessoa ela vai em duas religiões porque ela tem conjuntos de necessidades distintos, né? Então, por exemplo, um devoto de Krishna, talvez ele tenha necessidades que não sejam atendidos dentro da tradição de Bhakti. Por exemplo, digamos que, sei lá, a pessoa seja um devoto de Krishna e tenha questões relacionadas à mediunidade. A gente vai ver que a consciência de Krishna quase não fala, né? Ou praticamente não fala sobre esse assunto, né? Então, a gente pode entender que talvez essa pessoa ela se sinta inclinado aí no espiritismo para poder aprender a lidar com essa mediunidade dela, né? Então, o que os Vedas falam sobre isso? Os Vedas vão falar sobre isso, que a dupla pertença, ela também é possível, mas desde que um Siddhanta prevaleça. Por exemplo, se eu sou um devoto de Krishna, para mim a meta continua sendo Krishna. E qual é a forma de alcançar Krishna? É Bhakti, é a devoção, né? E quais são os instrumentos para eu praticar Bhakti? Os instrumentos são todos aqueles que a tradição de Bhakti já está me dando. Eu não preciso trazer nada, eu não preciso importar nada para alcançar Krishna. Mas eu preciso viver uma vida pacífica nesse mundo para eu poder praticar minha devoção com tranquilidade. Talvez outra religião me supra esse aspecto, né? Me complemente nesse aspecto. Então eu não vou beber a filosofia daquele outro lugar, eu vou pegar só algo prático daquele lugar que possa me ajudar, né? Nesse sentido. Da mesma forma, uma pessoa que ela não seja um devoto de Krishna, mas seja um devoto de Deus, assim, em outro aspecto de Deus, mas ele se sinta bem cantando o Mahamantra, ele também pode pegar essa ferramenta e usar lá, né? Então a gente vai ver que os Vedas falam, né, que você pode se manter totalmente fiel ao Siddhanta, ou seja, a conclusão filosófica da sua tradição, mas você pode pegar uma ferramenta de outra tradição. Nesse sentido, a dupla pertença ela é bem vista assim pelos Vedas. Agora, você assim se conectar a duas religiões que têm objetivos diferentes, né? E você ir nas duas e praticar as duas, aí os Vedas não veem isso com bons olhos, né? Por exemplo, o objetivo de um budista é alcançar o nirvana, alcançar o vazio. Um budista, né? O budismo é uma religião de fundo ateísta. Para um budista não existe Deus, não existe relação com Deus, né? Então, assim, eu vou no budismo e lá, assim, eu estou conectado com a meta budista. E depois eu vou, né, para um templo de Krishna e vou cantar o Mahamantra. Isso os Vedas falam que, na verdade, é sentimentalismo. Isso você não vai alcançar nada, né, dessa forma. Então, esse tipo de dupla pertença é mal visto, né, nos Vedas. Agora, se existe uma meditação budista que me ajuda a acalmar, mas assim, eu não quero o nirvana, eu não quero alcançar a meta budista. A meta, para mim, continua sendo Krishna. E eu vou usar só uma ferramenta do budismo, né? Mas assim, filosoficamente eu estou 100% conectado ao Siddhanta, a conclusão do conhecimento, né, védico, aí tudo bem.
Os Vedas falam que isso sim é possível, né? E por fim, o sincretismo é algo que os Vedas não veem com bons olhos, né? Então o sincretismo é a mistura de duas religiões, a mistura da teologia das duas religiões, né? Então a mistura de teologias é algo que os Vedas não veem com bons olhos, né? Tiveram vários grupos que fizeram isso. Tem os Oulas, os Bolas. Os Oulas e os Bolas, eles misturaram a devoção a Krishna com o Tantra Yoga, né? E aí a ideia do Tantra Yoga é que não existe nenhuma diferença entre a matéria e o espírito. Então, dentro da consciência de Krishna, não existe essa visão. Existe a visão de que tanto a matéria quanto o espírito são importantes, porque ambos são energias de Krishna, mas a energia espiritual é considerada muito superior, né? Então, essa não é uma visão. E eles levaram isso para dentro, né, da consciência de Krishna, e aí eles começaram a ter práticas que eram muito estranhas, né, assim, a consciência de Krishna. Então, eles diluíram, né, para eles, né, para os Oulas e Bolas. Tudo bem se você tem desejos egoístas, a forma de você satisfazer, se acabar com esses desejos egoístas, é tentando satisfazer eles totalmente. Você tenta esgotar seus desejos, né? Isso era mais ou menos a filosofia do Osho, né? Então tudo bem, assim, posso sair fazendo qualquer coisa que passa pela minha cabeça só para eu poder esvaziar a luxúria do meu coração. A gente vai ver que Krishna fala justamente o contrário disso no capítulo 3 da Bhagavad Gita, né? Então, a forma da gente conseguir acabar com os nossos desejos egoístas é cultivando o modo da bondade, cultivando amor por Deus e sentindo prazer nesse amor, e esse amor vai ressignificar a luxúria, vai ressignificar o nosso apego material, o nosso egoísmo material. Então a gente vê que eles acabam assim se desvirtuando quando eles tentam misturar as coisas, né? Ou então outro grupo que fez isso são os Nedanedes. Os Nedanedes, eles misturam a consciência de Krishna com o budismo a nível teológico, né? E o que acontece é que, como eles misturam isso a nível teológico, para eles Krishna passa a ser só um símbolo, né? Krishna não é uma pessoa que você está cultivando uma relação, porque os budistas, eles entendem que, em última análise, nada tem existência real, né? Nem a energia espiritual tem uma existência real. Então o Nedanedi acaba virando uma prática assim bem mesclada, sincrética, mas corrompida, né? Não tem mais possibilidade de desenvolver devoção, amor por Krishna a partir dela, né? Outro grupo também, né, que tem essa corrupção são os Sahajas, né? Os Sahajas também fazem essa confusão entre matéria e espírito. E os Sahajas, eles acham que já podem manifestar sintomas espirituais, sintomas da relação pura com Krishna, ainda no mundo material, né? Então, assim, eles tentam se comportar como se já fossem devotos puros, enquanto ainda tem anartas, e isso também se vem por causa da mistura deles com o Tantra, né? Então, eles tentam, assim, manifestar êxtase espiritual, né? Dentro da tradição da consciência de Krishna, você manifesta esse êxtase do amor por Deus quando você é um devoto puro, né? Quando você está experimentando totalmente o amor por Deus. Então o êxtase, ele é produto da sua devoção. E eles têm uma concepção contrária, né? Você tenta forçar um êxtase, e na tentativa de você forçar esse êxtase, de você simular o êxtase, que você vai estar produzindo a devoção, né? Ou seja, para eles, algo material que é esse êxtase simulado, né? Essa tentativa fake de demonstrar êxtase, vai produzir algo espiritual, né? Então isso não tem nada a ver com consciência de Krishna. Então essas tentativas assim de sincretizar a nível filosófico, teológico, na verdade você acaba nem seguindo uma teologia nem outra, você acaba costurando a sua própria teologia, né? E isso é algo totalmente equivocado, porque se Deus, por exemplo, ele revela as diversas teologias desse mundo, né? Assim, através das suas vindas como avatares, ou então quando ele envia um representante seu para poder ensinar uma determinada teologia, é porque Deus tem algum propósito com isso, né? Então Deus envia Jesus, por exemplo, para uma época, para uma determinada civilização, para ensinar uma teologia, né? Para pessoas que estavam vivendo naquela época, ou para pessoas, né, que estão buscando uma determinada meta. Aí, como Krishna, ele vem e ensina a Bhagavad Gita. Assim, quando a gente tenta fazer a nossa própria costura de um jeito que Krishna não fez, o que acontece é que a gente está querendo dizer que a declaração implícita que a gente está fazendo de forma egoísta é que a nossa capacidade de entender a teologia é maior do que do Krishna, seus avatares, seus profetas, seus enviados, né? Então você acaba, na verdade, ofendendo as duas religiões que você tentou sincretizar, as duas teologias. É algo que não dá muito certo, né? A gente vê que tem um discípulo de Prabhupada
que ele tentou sincretizar a adoração ao mestre espiritual que é feito na tradição da consciência de Krishna com o mesmo espírito que os cristãos veem Jesus, né? Então os cristãos, eles também veem Jesus como o rei desse mundo, né? Realmente o rei, porque ele é o filho de Deus, então esse mundo, ele assim, é soberano nesse mundo, né? Então ele tem poder de assim, expulsar o pecado desse mundo, ele tem o poder de redimir alguém, né? Ele tem propriedade, ele tem soberania sobre todo esse mundo, sobre toda a matéria. Né? Jesus é o verbo pelo qual esse mundo se manifestou. Essa é a teologia cristã. Então teve um discípulo de Prabhupada, chamado Kirtanananda, que ele tenta sincretizar isso junto com o conceito de guru, junto com o conceito de mestre espiritual, né, da tradição védica, mas o conceito de mestre espiritual é que o mestre é um representante de Deus, ele representa a mesma conhecimento, a mesma filosofia que Deus traz para esse mundo, e nesse sentido o mestre ele é tão importante quanto Deus, mas ele não é Deus, né? Então existe essa diferença fundamental pela forma com a qual a gente vê Prabhupada e um cristão vê Jesus, né? Existe uma diferença. E o que acabou é que ele acabou criando o que era conhecido como Prabhupada Rex. Prabhupada Rex significa rei, né? Então, assim, Prabhupada Rex era adorar Prabhupada como um rei, né? Então ele criava uma estátua de Prabhupada que tinha um manto, um cetro real, era adorado, cultuado como um rei, né? Só que Prabhupada nunca quis isso, Prabhupada nunca se portou como um rei, né? E a adoração mais espiritual não é feita dessa forma, né? Então ele construiu um palácio de ouro e tudo era feito de forma suntuosa para tentar agradar Prabhupada. Prabhupada não estava mais no planeta, né? Mas, assim, Prabhupada já tinha... já não estava mais vivo, não estava mais entre nós, né? Mas aí ele fez esse tipo de coisa e depois o pessoal reconheceu que isso era, assim, não tinha nada a ver com o humor, né? Com a forma com a qual nós reverenciamos, homenageamos o mestre espiritual dentro da nossa tradição. Não é assim. Outro exemplo também foi quando um discípulo de Prabhupada, e Prabhupada estava vivo quando isso aconteceu, chamado Ramaraya, ele quis adorar assim, a Virgem Maria com o mesmo espírito que nós adoramos Radharani. Só que Radharani, a gente adora Radharani em Vrajarasa, né? A ideia de adorar Radharani é que Radharani ela é a rainha de Vrindavana, né? Vrindavana é o local mais íntimo do mundo espiritual. E aí ele queria adorar Maria da mesma forma, só que existem as raças. As raças são as doçuras, né? A forma pela qual um devoto se relaciona tanto com Krishna quanto com outro devoto, um devoto puro de Krishna, né? Você tem que entender a psicologia que Krishna está manifestando naquela forma, qual era a psicologia daquele devoto puro. Então, assim, Maria, ela tem um humor mais reverencial. A gente não adora Maria como se ela fosse um habitante de Vrindavana, porque ela não manifestou essa psicologia, ela não manifestou essa devoção. Então, Prabhupada fala que, na verdade, isso era um sentimentalismo dele, né? Ele poderia, sim, né, reverenciar, adorar Maria, mesmo sendo um devoto de Krishna, poderia, claro, né? A gente entende que Maria é uma devota pura também de Deus, né? Que ela foi ascensionada, que ela voltou para o mundo espiritual, mesmo sem precisar morrer nesse mesmo corpo. A gente entende, reverencia ela, homenageia ela dessa mesma forma, mas a gente não adora ela como Radharani. Então isso era um caso de sincretismo. E sincretismo é algo assim que os Vedas eles não aprovam, né? De nenhuma forma, porque quando a gente usa o sincretismo, na verdade a gente está adorando Krishna da forma pela qual ele não pediu para ser adorado, né? Então Krishna manifesta muitos caminhos pelo qual nós podemos alcançar ele, mas a gente tem que pegar um desses caminhos e seguir. A gente não pode criar o nosso próprio caminho, né? Então sincretismo é algo que os Vedas não aceitam. Agora os outros 4 tipos de diálogo, né? O ecumênico, o interfé, o interreligioso e a dupla pertença, isso sim a gente vê que os Vedas aceitam. Então é isso, pessoal. Se tiverem perguntas e comentários. Então vamos lá. Primeiro, a Mayara. Boa noite, Mayara. Ela comentou assim: Vedanta abrange as 6 causas comuns. Exatamente, assim, o Vedanta ele vai usar todas essas 6 escolas, todos esses darshans, eles acabam assim tendo um pouquinho dos outros, né? Mas a meta deles principal acaba sendo diferente. Mas você tem razão, o Vedanta ele usa
né, assim, também usa a lógica, ele também usa os rituais, ele usa, né, a distinção entre matéria e espírito, tudo que tem nos outros, só que a meta dele é a conexão com Deus, né? Mas você tem razão nesse sentido, né? Ele acaba abrangindo as 6 causas comuns mesmo. E Azevedo. Para o mesmo Deus de muitos nomes, vários devotos, cada um ao seu modo. Neste contexto, causas comuns são esperadas. O diálogo e o respeito mútuo são, portanto, fundamentais. Haribou. Perfeito, exatamente isso, né? Nesse espírito, nesse humor, a gente entende, na verdade, né, que todas as formas de Deus são igualmente importantes, né? Que todos os devotos de Deus são igualmente importantes e que é muito importante que todos cooperem para atingir essa causa comum, mas respeitando também, né, o cerne filosófico, a teologia, a forma, né, pela qual Deus manifesta o conhecimento espiritual, né, através de seus avatares, através de seus enviados. Mas é isso aí mesmo, perfeito comentário. E a Mayara comentou assim, é muito interessante o estudo de teologias comparadas e achar os pontos de convergência. Também acho isso muito legal, né? Eu dei algumas aulas no Mosteiro de São Bento, né, que é o principal centro de estudo teológico, né, católico do Rio de Janeiro, e muito legal, assim, os estudos de teologia comparada que a gente fez lá, né, assim, muito interessante ver que às vezes a gente tem muito mais coisas, assim, que nos une do que nos separa, mais do que a gente acha, né, então concordo, assim, acho muito, muito interessante mesmo o estudo de teologia comparada. Então é isso, pessoal? Não, mandei. A internet está devagar. Então tem mais comentários aqui para chegar, só que a internet deu uma rateada. Enquanto isso, enquanto não chega os outros comentários, só aproveitar para lembrar que nesse domingo a gente tem a continuação do nosso estudo da Bhagavad Gita, né? A gente viu, né? Para quem ainda não viu, tá lá tanto na página do Facebook quanto no IGTV do Instagram. Também a gente tem 2 grupos de Telegram onde é possível ver as aulas passadas. Então a gente já viu o primeiro capítulo da Bhagavad Gita e a gente vai ver o capítulo 2 agora, nesse domingo, e vai ter sorteio de um Bhagavad Gita como ele é, né? Então, né, não percam. Agora chegou o outro aqui. Espaço, liberdade e yoga. Poderia falar sobre o diálogo ou a falta dele entre Advaita Vedanta e Bhakti? Muito boa pergunta, né? Então a gente vai ver essas 2 linhas védicas, né? O Advaita Vedanta e Bhakti, que muitas vezes acabam sendo assim quase inimigos mortais, porque a gente vai ver nesse debate filosófico entre essas 2 linhas, entre Bhakti e Advaita, muitas vezes, né, a falácia do espantalho. O que é a falácia do espantalho? A falácia do espantalho, né, o espantalho ele parece que é um homem, né, quando você olha de longe, mas quando você chega perto você vê que ele não é um homem de verdade, ele é só um homem de palha. Então o que acontece na falácia do espantalho é quando dentro de uma retórica a gente vai ver, né, dentro de um debate, a gente vai ver alguém derrotando o argumento da outra pessoa, mas a gente vai ver, se a gente chegar perto, que você não derrotou o argumento da outra pessoa. Você derrotou um argumento diferente, né? Ele parece o argumento da outra pessoa, só que você minimizou, você adulterou o argumento da outra pessoa e você derrotou, na verdade, essa versão adulterada do argumento dela, né? Então a gente vai ver que muitas vezes, assim, os devotos, os seguidores de Bhakti, derrotam uma visão deturpada, minimizada da teoria do Advaita Vedanta, que é a visão, né, Advaita Vedanta, de que o aspecto assim supremo, né, da divindade é Brahman, seu aspecto energético, e que a meta da vida é a gente se fundir com esse Brahman. Somos todos partes do Brahman, e no nosso estado assim totalmente espiritualizado não existe diferença entre a gente e o Brahman, né? E os seguidores de Bhakti vão falar que, na verdade, o aspecto supremo da divindade é Deus, é Bhagavan, é a personalidade de Deus, e o objetivo da vida é criar uma relação com Deus, né? Então, a gente vai ver os seguidores do Advaita Vedanta falando que Bhakti acaba sendo uma prática muito sentimental para pessoas que não conseguem assim ser filosóficas, né? Porque Bhakti é só você ter devoção por Deus, cantar um mantra, adorar uma deidade, mas não envolve conhecimento, não envolve guiana. E assim, a gente sabe, quem é um Bhakta sabe que isso não é nem um pouco verdade. Existe muito guiana, existe muito conhecimento, existem livros e livros e tratados filosóficos, né? Então, assim, a gente vai ver que os seguidores do Advaita Vedanta derrotam uma versão
deturpada de Bhakti, não é Bhakti de verdade. Muitas vezes a gente vai ver os Bhaktas também derrotando argumentos do Adwaita Vedanta que não são exatamente os mesmos argumentos que são usados, né, pelos seguidores do Adwaita, né? Não são exatamente os mesmos argumentos de Shankaracharya. Então, se a gente vê, existe sim uma diferença teológica muito importante, né? Porque a meta para o seguidor do Adwaita Vedanta ainda vai ser se fundir com o Brahman, né? E a meta do Bhakta não é criar uma relação com Deus. Isso é fundamentalmente diferente, né? Mas existe muita coisa em comum. Inclusive, né, assim, um devoto de Krishna, ele também tem que buscar uma relação com o Brahman, com esse aspecto energético de Deus, né? Para um devoto, a alma, em um nível, ela também sim, ela acaba sendo igual a Deus, porque ela tem as mesmas características. Ela tem Satitananda, né, eternidade, conhecimento e felicidade plenos, né? Então, o que acontece é que quando ela alcançar, né, a liberação do karma, a liberação da matéria, ela vai voltar a ter as mesmas qualidades que Deus, mas em quantidades diferentes, né? Então, Deus tem essas qualidades infinitamente, e nós não, nós temos ela em proporção diminuta. Então, existe sim uma diferença teológica fundamental entre os seguidores do Adwaita e os seguidores de Bhakti, né? Existe essa diferença teológica que é gritante, que é essencial, mas a gente vai ver que entre os seguidores do Adwaita tem os chamados Brahmavadis, que eles respeitam Bhakti, que eles acham que Bhakti é algo válido, apesar de não ser o foco, não ser a meta, não ser o caminho deles. E tem seguidores, né, do Adwaita que não acham Bhakti algo importante, acham que Bhakti é algo menor, né, algo que não é interessante. Então, o ponto... E também a gente vai ver Bhaktas, né, devotos que acham que o Adwaita é uma filosofia que não leva a local nenhum. Mas o que acontece é que Krishna fala no capítulo 12 da Bhagavad Gita que tanto se a gente tentar se conectar com o aspecto Brahman através da busca pelo conhecimento, tanto se a gente também tentar se conectar com o aspecto Bhagavan, o aspecto divino, através da prática de Bhakti, da devoção, ele fala que os dois caminhos vão levar para a transcendência, né? Então a gente segue Krishna. E Krishna fala que os dois caminhos são relevantes. Os dois caminhos, né, cumprem o propósito de alcançar a transcendência. Mas Krishna também fala depois na Bhagavad Gita que o caminho de Bhakti, ele é mais fácil e ele é mais agradável, né? E ele é mais eficiente. Então a gente também segue Krishna e achar que o caminho de Bhakti é mais completo, né? Mas a gente entende sim que dá para ter um diálogo entre Adwaita Vedanta, mas a linha Brahmavadi do Adwaita Vedanta, ou seja, a linha que não menospreza Bhakti. Não foca em Bhakti, né? Pode até não usar Bhakti, mas respeita Bhakti. E um devoto, um Bhakta, ele também tem que entender a importância da conexão com o Brahman, né? Então, nesse nível, dá para ter um debate. Não vai ter um sincretismo, a gente vai ver que essas linhas não vão se fundir. Mas, como o Krishna mesmo falou no capítulo 12 da Bhagavad Gita, talvez nem precisa, né? Dá pra gente respeitar que existam essas diferenças, né? Mas é isso. Mas Krishna e seus avatares, eles botam Bhakti como principal. Então, como devoto de Krishna, a gente não põe essas duas filosofias no mesmo nível. A gente vê ambas como, assim, importantes, mas a gente aceita a opinião de Krishna de que Bhakti é mais completa. Beleza, vamos a Fernanda. Fernanda Barcelos. Boa noite, Fernanda. Você pode exemplificar uma dupla pertença védica? Posso sim. Por exemplo, dentro da linha védica, assim, uma dupla pertença védica que eu acho interessante Rupa Goswami, por exemplo. Não, esse caso não é um caso de dupla pertença, é mais um diálogo interfé. Uma dupla pertença védica, eu lembrei. Tem até a dissertação de mestrado do Prabhu Lokasakshi. O Prabhu Lokasakshi foi um dos primeiros devotos aqui do Brasil, né? Ele foi o primeiro devoto de São Paulo, discípulo de Prabhupada. Ele fez a dissertação dele de mestrado justamente em dupla pertença védica. Então ele mostra a história, assim, na verdade, de devotos, né? Assim, devotos que dos dois lados, tanto cristãos que se inspiraram nos Vedas, né? Então eles permaneceram cristãos, mas eles pegaram a meditação dos Vedas,
pegaram assim a forma, né, de entender e de estudar a relação de Deus e da matéria, que é muito mais completo na filosofia védica do que na filosofia cristã. Então eles permaneceram, né, assim, cristãos, mas ao mesmo tempo eles começaram a seguir os Vedas, começaram a pegar várias ferramentas dos Vedas, né, seguiam mesmo os Vedas, iam nos templos, meditavam nos mantras védicos. Então isso é um caso de dupla pertença, né, ele até fala de um padre, né, cristão, que também se torna um swami, né, um sannyasi védico ao mesmo tempo, né, ele tem as duas coisas. Então, isso é um caso de dupla pertença védico, né? E outro caso de dupla pertença védico eu conheço também. Na Europa tem o Indradyumna Swami, que é um discípulo de Prabhupada, e ele tem um discípulo que é um bispo, né? Ele é cristão, só que depois ele conheceu a filosofia védica, e aí ele entendeu que Krishna era a suprema personalidade de Deus, o aspecto principal de Deus, né? E ele foi iniciado, ele canta o Mahamantra Hare Krishna, ele tem todo o sadhana de um devoto, mas ele continuou sendo um frei para cumprir o dharma dele. Ele entendeu, ele e o mestre dele entenderam que o dharma dele era assim ser um frei, ajudar aquela congregação. Ele continuou fazendo aquele trabalho, e como Jesus, né, o representante, assim, o filho de Deus, ele continuou, né, explicando o cristianismo para aquelas pessoas, mas ao mesmo tempo ele via a devoção assim por Krishna. Ele vê a devoção por Krishna como um aspecto assim principal da prática devocional dele, e ele entende teologicamente mesmo que Krishna é a suprema personalidade de Deus, né? Então, assim, ele tem todo o sadhana, todas as práticas de um cristão, ele lidera uma igreja, mas assim, o Siddhanta, a conclusão teológica, ele abraçou da tradição védica, né? Eu lembro desses exemplos aqui agora, né? Aqui a gente também tem o nosso querido Padre Sérgio, que está aqui com a gente também, agora lembrei, né? Padre Sérgio, não sei se ele está aí hoje, mas ele é um exemplo também de dupla pertença, né? Que ele é um padre anglicano, mas está se aprofundando na tradição de Bhakti. Até se o Padre Sérgio estiver por aí, eu acho que é legal ele comentar também, né? E assim, ele está assim, conseguindo compatibilizar, né, as duas práticas. Muito comum o pessoal do espiritismo, A Damo lembrou também, né? O espiritismo costuma ter dupla pertença, né? Eu não conheço tantos assim com os Vedas, né? Mas costumo ver muita dupla pertença entre espiritismo e cristianismo, né? Mas assim, quando vários espíritas, em algum templo, em Vracha, quando a gente estava, eles sempre se identificavam muito. Ah, não, é verdade. Agora eu lembrei, né? Tinha um grupo em Minas, eu não lembro qual era a cidade, não lembro se era Belo Horizonte mesmo, mas tinha um grupo, né, espírita em Minas, que eles liam a Bhagavad Gita, né? O guia espiritual deles falou para eles estudarem a Bhagavad Gita. A gente fez, né, um retiro lá com o Maharaj Chandramukha, guiou os estudos da Bhagavad Gita. No Nordeste também um outro grupo espírita lá em Natal, né, que o guia espiritual deles, né, pediu para o médium falar para a congregação espírita deles estudarem o Néctar da Devoção, os escritos de Rupa Goswami, e aí eles procuraram os devotos. Então Yamunacharya Maharaj, né, ele guiou esses estudos um tempo, o pessoal cantou o Mahamantra Hare Krishna enquanto continuaram espíritas, né? Então, tem exemplos mesmo. Verdade, espírita. A Gabriela, boa noite, Gabriela. Ela perguntou assim, eu tinha uma dúvida em relação ao sincretismo com o xamanismo, né? Muitos rituais com ayahuasca, utilizando mantras e adoração aos semideuses. Então, a gente vê dentro da tradição védica, os Vedas falam que assim, essa ideia de usar ervas, como por exemplo o xamanismo usa para assim, despertar nossa consciência, a gente vê isso dentro dos Vedas. Os Vedas falam que isso também é possível, né? Krishna fala isso na Uddhava Gita, no 11º capítulo da Bhagavad Gita, mas Krishna também fala que isso é possível, a gente pode fazer isso num estágio preliminar, quando a gente tem muitos sânskaras, muitas impressões mentais negativas, né? E a gente pode usar essas ervas para se libertar. Então a gente entende que isso é um conhecimento védico também. Mas ao mesmo tempo Krishna fala que depois a gente tem que parar de depender dessas coisas para depender só de Krishna, só da proteção de Krishna, né? Então o próprio Krishna fala isso, que a gente pode às vezes ficar dependendo muito de coisas que existem, né, nesse mundo, dependendo também de semideuses, de outros sábios, em vez de se render a Krishna, né? Então Krishna fala que em um nível, sim, a gente pode usar essas coisas, mas em outro nível
Não, né? Para alcançar devoção pura por Krishna mesmo, não. Aí a gente não pode fazer essa mistura, né? Então, assim, essas coisas podem ser possíveis em um nível, né? Mas acho que não com espírito de sincretismo, talvez com dupla pertença, alguém que precise usar essas ferramentas para se libertar de algum problema que ele tenha, tudo bem, né? Mas não mudando o Siddhanta, não mudando a conclusão filosófica, né, de que amor, devoção por Deus é o aspecto mais importante. E a forma de alcançar esse amor por Deus, qual é? A gente vai ver que a tradição védica fala que são 5 itens que levam a gente ao amor por Deus, né? O amor por Deus ele é alcançado através da companhia, da amizade dos devotos de Deus, da meditação no nome de Deus, da peregrinação a locais sagrados, da adoração à deidade de Deus e do estudo das escrituras que revelam Deus, principalmente o Srimad Bhagavatam. Então a tradição védica fala que essas 5 coisas podem despertar amor por Deus e mais nada. Mas existem outras coisas que podem ajudar a gente a ter uma vida melhor, né, nesse mundo, para a gente poder cultivar essas 5 coisas, né? Então, assim, não acho o sincretismo legal. Na verdade, os Vedas, como a gente falou, o sincretismo não é legal, mas talvez em algum momento a dupla pertença pode ser interessante para algumas pessoas, né? Para outras não, mas para algumas pessoas pode ser interessante, né? Krishna, ele condena a adoração a semideuses na Bhagavad Gita, né? Ele fala que isso é uma coisa, assim, feita por pessoas menos inteligentes porque não entendem qual é o propósito da vida, né? Então a gente vê Krishna, assim, condenando a gente buscar os semideuses para conseguir propósitos materiais. Mas ao mesmo tempo, no Néctar da Devoção, a gente vai ver Rupa Goswami falando que a gente pode buscar os semideuses para, assim, pedir para os semideuses darem mais ferramenta para a gente buscar amor por Deus. Então a gente pode homenagear os semideuses, a gente pode respeitar os semideuses. Isso é diferente de adorar os semideuses. Então, isso era até uma coisa que tinha muito na época de Prabhupada. O Giriraj Maharaj, que ele foi um dos principais discípulos de Prabhupada americano que pregou na Índia, ele falou que ele era sempre convidado aos templos hindus onde ia ter adoração a semideuses. E ele perguntava para Prabhupada se ele podia ir ali, né? Ele estava indo nesses lugares para abrir a ISKCON em várias cidades indianas, então ele achava que era respeitoso, né? Era até legal ele ir lá e ir nos templos hindus. Então ele perguntou para Prabhupada, e Prabhupada falou: você pode participar dessas cerimônias, mas você não pode adorar os semideuses como eles estão adorando, né? Pedindo, assim, coisas materiais para os semideuses, dependendo da proteção dos semideuses. Isso um devoto não faz. Mas um devoto, ele pode homenagear os semideuses, porque ele entende que o semideus também é um grande devoto de Krishna. Então ele homenageia o semideus porque ele entende que o semideus é mais devoto de Krishna do que ele, né? Então a gente, da mesma forma que a gente homenageia outros devotos, a gente pode homenagear os semideuses, né? Então isso é um caso aí já de diálogo, né, interfé. A gente vai ver, assim, a adoração a semideuses tem o mesmo princípio, né, nosso, mas teologicamente é diferente. Então, assim, dá para conviver respeitosamente, mas a nossa meta continua sendo outra, né? Nesse mesmo ambiente. O Fábio, boa noite, Fábio. Fábio comentou assim: e a intolerância religiosa? Coisas da Kali Yuga? Fanatismo ou as duas coisas? Não, assim, a intolerância religiosa é total símbolo, né, de Kali Yuga. Inclusive, Bhaktivinoda Thakura, ele vai falar, Bhaktivinoda Thakur, né, assim, um dos grandes mestres da tradição de Bhakti, o maior mestre, né, no século XIX, ele vai falar que tem 24 coisas que podem destruir a nossa devoção por Deus, e uma delas ele fala que é a intolerância religiosa, né? Ele vai falar, assim, que a intolerância religiosa, ela é diferente do debate religioso, né? Então você pode ter um debate filosófico com uma pessoa de outra religião, mas isso é diferente da intolerância. Intolerância é quando você não aprecia ela, né? Quando você é incapaz de perceber algo bom nela, de não respeitar a prática dela. Então isso é fanatismo puro, né? E faz parte, né? O fanatismo é acentuado na era de Kali. Pessoas, assim, que têm a fé muito fraca, para aumentar a fé delas, o que elas têm, né? Elas têm a necessidade de proselitismo, de ir lá e converter outras pessoas para a mesma religião dela. Então, assim, quando a pessoa é muito carente de autoestima, ela tem muito forte a necessidade de aumentar a autoestima dela, sentindo que ela faz parte de um grupo que é popular, de um grupo que é forte, né? A gente vê uma pessoa assim, né? Um adolescente. Os adolescentes, eles costumam ter baixa autoestima quando eles ainda estão no momento de se descobrir, então eles querem andar em grupo, assim, adolescente tem muito forte essa coisa de andar em grupo, né, fazer parte de um grupo, de uma panelinha na escola. Então é isso, né, quando o religioso, assim, ele não tem fé suficiente, ele tem muito forte essa necessidade de querer que esteja todo mundo na mesma religião dele, né,
e não consegue apreciar, perceber nada de bom na outra religião. Aqui no Rio de Janeiro agora tem o complexo de Israel, né, que são os traficantes, que eles não aceitam outras religiões dentro das favelas, que eles tomam conta, das comunidades assim que eles tomam conta, né? E aí o que acontece é que eles estão mesmo sumindo, né? Até negócio assim bem assustador, eles estão sumindo com líderes religiosos, católicos ou então umbandistas dentro das comunidades, um negócio assim bizarro. Então a gente vê assim que é uma coisa mesmo, né, de criminoso, né? Um negócio absurdo, a intolerância religiosa. A Madúria, boa noite, Madúria. Era na Serra do Cipó, o grupo espírita. É verdade, a Serra do Cipó. E ela também lembrou, tem o Hridayananda, que ia no Dr. Fritz, em Petrópolis. É verdade, não lembrava disso também. Então tem esse outro caso de dupla pertença perto da gente. O Hridayananda é um super devoto assim, de Krishna, nosso amigo, né? Que ele vai no Dr. Fritz, né? E com os pais deles são espíritas, né? E os pais dele também são devotos de Krishna. Então eles ajudam a fazer assim curas, né, assim mediúnicas. Eles ajudam, né, assim os espíritos, né, que estão presos em corpos de fantasmas, que são todos trabalhos assim assistenciais espirituais feitos pelos espíritas, mas eles conciliam isso com mantra Hare Krishna. Então eles assim cantam mantra Hare Krishna para ajudar esses fantasmas a se liberarem, né? Eles dão praçada, né? Oferecem praçada para esses espíritos, para esses fantasmas, como forma de consolo espiritual para eles. Está muito legal, tinha esquecido. Muito obrigado aí, Madura, por lembrar. A Mayara, ela comentou assim também, o que a Bíblia chama de idolatria é comparável ao que Krishna diz da adoração aos semideuses. Idolatria, tomar a parte como se fosse o todo. Perfeito. Ela comentou assim, amar o todo nas partes concilia. Ótimo comentário, Mayara. Perfeito. A Dani, boa noite, Dani. Ela comentou assim, existe uma explicação porque as pessoas tendem a gostar muito de práticas esotéricas e conexão com mestres ascensionados? Então, depende, né, assim, do nível de avanço espiritual que cada pessoa está vivendo, né? Isso é natural. Cada pessoa vai ter suas necessidades. Cada pessoa ela busca uma religião, uma prática espiritual para suprir um conjunto de necessidades que ela tenha, né? Sejam necessidades filosóficas, necessidades emocionais. Nós temos um conjunto de necessidades nesse mundo, né? Então, tem pessoas que elas têm necessidade, assim, de uma prática mais esotérica porque estão, assim, né, sentindo dificuldade mesmo em viver nesse mundo. Né, o mundo material, como nós conhecemos, assim, ele é muito perturbador, ele é muito assustador. Então, algo que ajude, né, a já superar a influência dessa matéria mais grosseira, né, isso já traz um alívio. Né? Então, é algo mais próximo das pessoas. Né? Essas práticas esotéricas, né, elas estimulam a curiosidade, elas usam muito simbolismo material. Então, para quem assim tá na matéria, mas está sofrendo assim as dores, as misérias materiais, mas vê uma solução dessa, traz muito alívio, né? A gente vai ver que dentro dos Vedas também tem cerimônias, como a cerimônia de fogo, cerimônia de fogo, uma coisa, né, assim, super esotérica, né? Então, a gente vê Prabhupada falando no 6º canto do Bhagavatam que um devoto ele não tem necessidade de fazer cerimônia de fogo, mas muitas pessoas nesse mundo elas têm necessidade por coisas esotéricas. Então, só por causa disso que o devoto faz a cerimônia de fogo, né? Para a pessoa ela poder se unir a Krishna através de uma coisa esotérica. Prabhupada fala que não tem necessidade de fazer a cerimônia de fogo. A gente pode cantar Hare Krishna, que é muito mais poderoso que a cerimônia de fogo. Mas se a pessoa tem aquela necessidade, né? Se ela precisa de uma coisa assim, de uma cerimônia, de um ritual, né? Assim, tudo bem, por que não, né? Usa isso para se conectar com Krishna. Então, assim, faz parte, né? Tem essa necessidade psicológica de ver algo grandioso, algo diferente do cotidiano, algo que rompa, né, a rotina dela. Muitas pessoas têm essa necessidade. Né? Outras pessoas elas já vão ter necessidade de assim, se conectar profundamente à sua cultura, né? Eu lembro uma vez que estava em Brasília, distribuindo os livros de Prabhupada em Brasília, aí eu conversei com uma moça assim, né? E ela estava falando que ela era da Umbanda. Eu falei, legal, né? E o que te atraiu na Umbanda? Ela falou que a Umbanda
assim, tem tudo a ver com a nossa cultura brasileira. Então eu me atraí pela Umbanda por causa disso, porque eu assim, tenho um apego muito forte pela cultura do nosso país e tudo mais. Então assim, foi a tradição que eu encontrei, né, que mais me satisfazia culturalmente. Existe isso também, tem pessoas que elas têm a tendência oposta, né? Elas precisam de algo que seja mais familiar a elas, né? Elas têm a necessidade de algo que fira mais, que não fira, né? Esse rompimento com o cotidiano. Então pessoas têm necessidades psicológicas, emocionais diferentes, isso acaba fazendo diferença na hora dela escolher o caminho espiritual que ela vai seguir. Legal que também a consciência de Krishna ela é compatível com tudo isso, né? Você pode praticar a consciência de Krishna dentro da sua cultura, usando seus elementos culturais. Você pode usar outra cultura, pode usar coisas esotéricas, tudo isso tudo, né? Assim, é compatível com o cerne filosófico, teológico da consciência de Krishna. Isso é bem legal. Então é isso, pessoal. Essa é uma questão bem importante, assim, né? O diálogo interreligioso, inclusive o movimento Hare Krishna, né? A ISKCON, a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, desde de 99 tem feito um esforço muito grande, né? Para avançar nesses debates, nesses diálogos, né, interreligiosos. Tem o documento declarando o respeito às pessoas de boa fé, que foi um documento feito por Shaunaka Rishi, que é um dos líderes do movimento Hare Krishna, né, que é muito bonito, né, que ele explica muitas coisas sobre o diálogo interreligioso. Então acho legal, quem quiser ter mais uma visão, né, de como é o diálogo interreligioso a partir da visão dos Vedas, procurem esse documento. E uma coisa que eu acho muito importante o movimento Hare Krishna ver agora é fortalecer esse diálogo ecumênico com os outros grupos que adoram Chaitanya, né? Assim, que tem essa devoção baseada, né, em Chaitanya. Então esse acho que é o próximo passo que a gente tem para dar, e a gente tem muita coisa para conversar nesse sentido. Da mesma forma que os cristãos, diferentes grupos cristãos estão conversando há mais de 100 anos, né, resolveram sentar para conversar há mais de 100 anos e agora eles estão conseguindo se entender, isso está fazendo muito bem para eles. Acho que os diferentes grupos assim que adoram Krishna, mas a partir dessa visão de Chaitanya, acho que está na hora da gente sentar para conversar, que a gente tem algumas diferenças, mas a gente tem muita coisa em comum e acho que é hora de conversar sobre essas coisas, né? Então é isso, pessoal. Vamos ficando então por aqui. Amanhã a gente se vê aí na Noite do Dharma. Boa noite para todo mundo. Hare Krishna. Hare